Chennai respira de um jeito diferente à noite. O ar carrega a sal do mar e o calor que o asfalto guardou durante o dia, e as ruas que de manhã transbordam de gente ficam, nas horas pequenas, com aquela qualidade de silêncio que não é paz mas ausência. Foi nesse Chennai noturno que Vishu aprendeu que alguns lugares guardam mais do que paredes e telhado. Guardam dor. E a dor, quando é grande o suficiente, não vai embora quando a pessoa que a sentiu se vai. Era 2014. Vishu tinha 20 e poucos anos, trabalhava como assistente de direção no cinema e carregava a vida comum de quem está tentando subir degrau por degrau numa indústria que não tem pressa por ninguém. O set estava montado em Valmiki Nagar, numa estrada aberta onde a equipe havia planejado filmar das meia-noite às 5 da manhã. Uma cena noturna, luz artificial, os técnicos com seus cabos e refletores transformando um pedaço de asfalto comum em algo que pareceria outro lugar na tela. Vishu estava com sono desde o início da noite. O tipo de sono que não pede licença, que vai pesando nas pálpebras com uma determinação quase física. O diretor o havia chamado a atenção 2 vezes. Na segunda, a voz tinha uma irritação que Vishu sabia que era o prenúncio de algo mais grave. Ele se esforçou, fez o que precisava ser feito, e então o diretor anunciou uma pausa. O próximo bloco começaria às 3. Tinha quase 2 horas e meia pela frente. Vá descansar, disse o diretor. Volte no horário. Vishu calculou rapidamente. Sua casa ficava a 30 minutos dali. Ida e volta seria 1 hora. Sobraria menos de 1 hora para deitar antes de precisar voltar. Não fazia sentido. Melhor encontrar um lugar nas redondezas, fechar os olhos por algum tempo, e já estar próximo quando o set voltasse a funcionar. Ele começou a caminhar pelos arredores. As casas da região eram bangalos com jardins pequenos, portões de ferro, janelas escuras. Todos dormindo. Todos com as luzes apagadas. Exceto um. O bangalô estava no fim de uma viela curta, levemente afastado dos demais. Era o tipo de construção que claramente havia sido bonita em algum momento e depois deixou de receber atenção, as paredes com manchas de umidade, a grade enferrujada, a vegetação crescendo em lugares onde não havia sido planejada. Mas havia luz dentro. Uma luz amarelada, fraca, visível através de uma janela do andar térreo. Vishu empurrou o portão. Estava aberto. A porta principal também. Ele chamou. Uma voz respondeu do interior, clara e calma. Entre. Ela estava sentada num sofá do hall de entrada. Uma jovem de cabelos escuros, rosto pálido, olhos que pareciam cansados de uma maneira que não era sono mas algo mais antigo. Vishu se desculpou pela intrusão, explicou a situação, perguntou se poderia descansar ali por algumas horas. A jovem ouviu com uma expressão que não era surpresa nem hospitalidade exatamente, era algo mais próximo de reconhecimento. Disse que estava acostumada a receber visitantes à noite. Disse que as pessoas vinham àquela casa procurando fantasmas e saíam antes do amanhecer. Vishu deu uma risada leve. Disse que não estava procurando fantasma nenhum, só precisava de um lugar para sentar. A jovem perguntou por que seu pai a havia expulsado de casa. Vishu não entendeu a mudança de assunto mas foi educado, ouviu a explicação vaga que ela deu, e então o sono levou-o antes que pudesse formular outra pergunta. Acordou às 3 em ponto. Saiu depressa, voltou ao set, cumpriu o restante da filmagem. Quando terminou, por volta das 3:30, seus amigos perguntaram onde ele havia sumido. Ele explicou. Havia dormido ali perto, naquele bangalô meio abandonado, a F2 Building que ficava na viela. O silêncio que se instalou entre os amigos foi de um tipo diferente dos silêncios normais. Um deles disse, você sabe onde esteve? Vishu disse que não, apenas um bangalô vazio onde uma garota morava temporariamente. O amigo olhou para ele com uma expressão que misturava alívio e algo que beirava o terror. Disse que nenhuma pessoa entrava naquela casa e saía viva depois das 5 da manhã. Disse que a história era conhecida em toda a região. Que a energia daquele lugar era capaz de dissolver a alma de quem ficasse tempo demais. Vishu riu. Disse que a história era exagerada. Que havia estado lá, havia saído ileso, e que havia até uma garota morando no local.
Como poderia ser tão perigoso assim? Os amigos trocaram olhares. Um deles disse: não tem nenhuma garota morando lá. Não tem ninguém morando lá faz anos. Vishu cruzou os braços. Disse que podia provar. Ainda faltava mais de 1 hora para as 5, e ele propôs que fossem todos lá agora para ver com os próprios olhos que não havia nada de sobrenatural naquele bangalô. Os amigos tentaram dissuadi-lo. Disseram que ele já havia tido sorte uma vez. Que já havia saído de lá antes do horário crítico. Que não precisava tentar a sorte de novo. Mas Vishu tinha certeza firme de quem acabou de apostar sua razão numa afirmação e não pode recuar sem perder algo que considera mais importante do que a cautela. Foram todos. O bangalô estava lá, imóvel na viela escura, com a mesma luz fraca no andar térreo. Vishu entrou. Os amigos ficaram do lado de fora. O hall de entrada estava vazio. A jovem havia sumido. Vishu chamou pelo nome que ela não havia dito. Chamou de novo. Percorreu os cômodos do térreo um por um. Nada. Então ouviu algo vindo do andar de cima. Não era uma voz. Era um som de sufocamento, de alguém tentando respirar contra alguma resistência, o tipo de som que não admite interpretação alternativa. Ele subiu as escadas a correr. No corredor do primeiro andar havia uma figura de pé, parada diante de uma porta de quarto fechada, olhando fixamente para a madeira. Era jovem. Vishu foi até ela, começou a perguntar onde havia estado, mas ela não respondeu, não se virou, continuava olhando para a porta. Ele seguiu o olhar dela e empurrou a porta do quarto. No teto havia um ventilador de pás largas. E pendurada nele, pelo pescoço, havia uma mulher. Vishu correu. Segurou os pés dela, levantou o corpo tentando aliviar o peso do laço. Chamou a jovem aos gritos pedindo ajuda. Ela não se movia. E então, para poder ver o rosto da mulher pendurada, Vishu levantou os olhos. Era o mesmo rosto. O mesmo rosto da jovem que estava parada no corredor. As duas eram a mesma pessoa. Uma do lado de dentro da corda. Outra de pé observando. E as duas começaram a rir ao mesmo tempo. Vishu soltou tudo e correu. Desceu as escadas num único impulso de pânico, chegou ao térreo, procurou a porta. A porta estava fechada. A luz havia apagado. No escuro ele empurrou, bateu, tentou girar a maçaneta. Nada cedia. Olhou para o relógio no pulso. 5:30 da manhã. Já havia passado das 5. Do andar de cima vieram passos. Passos lentos, deliberados, descendo as escadas com uma calma que era mais assustadora do que qualquer corrida. E junto com os passos, uma risada baixa, constante, como quem caminha em direção a algo que já está decidido. Do lado de fora, os amigos de Vishu viram algo diferente. Não sabiam o que, mas sentiram. Um deles jogou o ombro contra a porta com toda a força. Na terceira investida, a madeira cedeu. Encontraram Vishu no chão do hall de entrada, inconsciente. E no topo das escadas, por um único momento antes de desaparecer, viram uma figura. Uma jovem de cabelos escuros com um sorriso que não pertencia a nenhum rosto vivo. Vishu foi levado ao hospital em estado grave. Os médicos pediram internação na UTI. Por 4 dias, toda manhã, Vishu acordava com a mesma queixa. Durante a noite, quando precisava ir ao banheiro, ouvia uma risada no corredor do hospital. Sentia que algo observava de um ângulo que não havia janela nem porta. Pedia que seus amigos dormissem no quarto com ele. No 5º dia, Vishu morreu de parada cardíaca. A história de por que aquele bangalô é o que começa em 2007. Havia uma família feliz morando ali. O tipo de família que existe nas fotos de álbum, com jantares de domingo e discussões pequenas que se resolvem antes de dormir. A filha se chamava Anusha. Era amada pelos pais com aquela intensidade particular que os pais têm pela caçula, pela mais nova, pela que parece ter ficado mais frágil do tempo que as outras. Anusha tinha um namorado que os pais não sabiam. Encontros noturnos, mensagens cuidadosas, a arquitetura secreta de um amor que não podia ser dito.
Quando o pai descobriu que ela saía à noite para encontrar alguém e ela se recusou a confirmar ou negar, ele tomou a decisão que achava ser razoável. Se ela não admitia ter um relacionamento, então estava livre para ser noivada com outra pessoa. A cerimônia foi marcada. 3 dias antes do casamento, Anusha ligou para o namorado. Disse que aquela noite era a última chance. Que precisavam fugir. Que se ele viesse, ela estaria esperando. Ele disse que viria. Às 8 da noite ela começou a esperar. Ligou. Caixa de mensagem. Ligou de novo. Cortou na segunda chamada. Ligou uma terceira vez. Quarta. 10ª. A noite avançou e o telefone continuou mudo da parte dele, ou ocupado, ou desligado, ela nunca soube ao certo qual. Das 8 da noite às 5 da manhã, Anusha esperou sentada no quarto com a bolsa já pronta, os documentos que havia separado, a certeza aos poucos se dissolvendo em algo que não tinha nome mas que ela reconhecia como abandono. Às 5 da manhã, quando a luz do dia começava a aparecer na fresta da janela e ficou claro que ninguém viria, Anusha tomou a decisão que foi a última que tomou. Subiu no ventilador do quarto. E ficou esperando de outra forma, numa dimensão onde o tempo não avança e a noite de junho de 2007 nunca terminou de verdade. Desde aquele dia, os moradores do entorno dizem que às 8 da noite a porta do bangalô se abre por si mesma. Que às 5 da manhã se fecha. Que nos dias de chuva é possível ver, pela janela do primeiro andar, a silhueta de uma jovem sentada olhando para a rua. Esperando. Sempre esperando. E que quem permanece dentro da casa depois das 5 carrega algo consigo que os médicos não conseguem nomear mas que termina da mesma forma. O coração simplesmente para. Como se algo invisível o apertasse de dentro até que não houvesse mais espaço para bater. A luz do dia protege. Mas a luz do dia também acaba. E entre as 8 da noite e as 5 da manhã, em Chennai, num bangalô que ninguém visita 2 vezes, Anusha ainda está sentada no sofá do hall de entrada. Esperando que alguém empurre o portão. Esperando que alguém entre. Esperando, como esperou aquela noite, pelo único rosto que nunca chegou.